Olha, foi assim, bem sem querer. Foi mesmo. Eu fui num recital de poesias, do que depois futuramente foi meu mestre, que é o Volney de Assis. E eu pensei assim, gente, se um dia eu falar como essa pessoa, nossa, já tá bom demais para mim. Eu admirei muito ele recitando as poesias dificílimas. Daí eu saí de lá com aquilo na cabeça. E eu sempre fui uma pessoa tímida, de não, sabe, não querer falar com ninguém. Aí eu fui, liguei, que ele estava distribuindo uns folhetinhos que ele dava aula. Eu fui atrás, comecei a fazer. Nossa, foi uma loucura, assim, porque eu comecei, né, toda tímida e tal, e a gente tava, nós éramos em quase 60 na sala, assim, muita gente, e eu com muita vergonha, mas aí eu fui, falei, não, vou tentar vencer isso. E no decorrer de tudo isso, nós fomos, as pessoas vão saindo do curso, né? Mas assim, eu fiquei 6 anos lá. E como eu fiz pedagogia, então, na verdade, eu fiz pedagogia de propósito mesmo, porque a minha ideia era unir a educação com a arte. E aí eu comecei a trabalhar também como professora de teatro, né, dando aula de teatro. E aí também foi uma coisa que eu comecei com criança, em escola, mas era muito estressante, muito estressante. Trabalhei com, teve uma época com 100 crianças numa sala, então era muita, fui ficando estressada. Falei, gente, não é isso. Aí, paralelamente, me convidaram para dar um curso para pessoas especiais no Teatro Ruth Escobar. E eu falei, no primeiro momento, não, eu nunca trabalhei com isso, porque a gente tem a sensação que pessoas especiais são muito diferentes da gente, né? É um outro universo. Então, por medo, eu falei. Aí o diretor da APTESP, que é a Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais, que me convidou para fazer esse curso, falou, não, vai lá, tenta pelo menos um mês, né? Fui lá, morrendo de medo, né? Comecei a dar aula para eles. Bom, não parei mais, comecei com cegos e cadeirantes. Depois a coisa foi aumentando, tem, vai fazer 12 anos agora que eu faço isso voluntariamente, com muito amor, porque eu adoro. E aprendi muito com eles, aprendo até hoje. Então agora eu tenho cadeirantes, tenho cegos, tenho síndrome de Down, pessoas com problemas cognitivos baixos, né? E as pessoas que se dizem normais. Né? Então, como atriz, eu comecei primeiro no infantil, com esses espetáculos de bonecos. Então, a gente fez vários espetáculos. Um marcante para mim foi o Poema do Lixo, que eu fazia um negão, um boneco maravilhoso, que estava ali paradinho. E aí, no dia do ensaio lá, o diretor foi fazendo improvisações. Quem queria fazer o quê? Aí eu disse assim, posso tentar fazer o negão? Ele falou assim, né? Pode, né? Porque ele queria homens e mulheres, estavam meio separados. Eu sentei, ele falou, então faz de conta aí que você é o negão e tal. E aí eu mudei a voz e tal. E falei, e eu tinha na minha mente assim, esse personagem é meu. E aí eu fiz esse negão durante toda a temporada. Ele era muito forte, muito alegre. Nossa, tem coisas que ficam, né, pra vida toda, assim. Tem esse personagem, um boneco, que foi muito marcante. De lá, continuei fazendo espetáculos de bonecos. Depois a gente fez É Nós na Vida, de bonecos. Teve mais dois, que eu não vou conseguir lembrar o nome. Ao País dos Dedos Gordos, que a gente fazia, cada um fazia vários personagens de bonecos. Esse universo de trabalhar com boneco é muito maravilhoso. Porque você tem que se doar, porque você não aparece. Quem aparece é o boneco. E é bem louco, porque o público não olha para você. Porque o boneco é mágico, sabe? Então o foco é todo pro boneco. Então aquilo é uma doação sua mesmo para aquela energia pro boneco. Você se anula. Isso é um trabalho assim para nós atores fantástico. De lá eu fui aos poucos fazendo outros espetáculos. O primeiro que eu fiz chamava Cidadão Brasil. Era um espetáculo de vários quadros também, meio comédia. Foi a primeira chance que eu tive assim no teatro adulto, mas foi muito interessante, aprendi bastante nos bastidores com as pessoas que tinham mais experiências. Depois fui fazendo outros, fiz na Toca da Raposa, que foi uma produção, nossa, para mim na época foi o auge, né? Porque era uma mega produção, atores globais e tal, e eu só tinha uma fala. Eu só tinha uma fala. E o espetáculo tinha 2 horas. E eu tinha que esperar dar tinha o primeiro ato inteiro. E eu entrava só quase no finalzinho. Então, isso também foi muito louco. Porque eu só tinha uma falinha. Mas foi ótimo, porque tudo é um aprendizado.
e que depois de alguns anos a gente batizou como CIA Teatral Olhos de Dentro. E a gente vem há quase 12 anos. E aí, durante esse tempo, a gente fez muitas peças. Trabalhei muito Shakespeare com eles. A gente fez leituras sobre Shakespeare, pesquisa. Fizemos um espetáculo que chamava Shakespeare aos Pedaços. Depois a gente fez um outro que foi Shakespeare Eterno, que foi fantástico visualmente. Eu tinha um ator convidado, que é o Taubaté Lisboa, que é um ícone no teatro. Quem conhece de teatro sabe quem é. E ele veio fazer o Shakespeare, porque a ideia era o Shakespeare contando as histórias. Fez brilhantemente e participou com a gente, porque o Taubaté, ele também, eu chamei ele por um motivo, meu amigo, grande ator, e também ele ficou meio surdo, quase total, e cego. Então ele veio fazer parte dessa inclusão junto com a gente. E ele veio só somar, né? Trazer a experiência toda dele para o grupo. E foi muito bom tê-lo nesse trabalho. Fora isso, a gente montou mais de 10 trabalhos que... Enfim, a gente tem um blog, que no blog tem todos, que é o CIA Teatral Olhos de Dentro Blogspot. Então lá tem tudo, tem fotos, tem vídeos no YouTube, algumas aulas eu gravo para depois as pessoas verem. Eu acho que todo mundo deveria fazer teatro, porque muda tudo. Muda dentro de você, muda seu ser, muda como você vê o mundo, como você vê as pessoas. E a gente fica mais sensível mesmo, e eu acho que a gente fica mais humano. Eu não sei explicar, mas é uma coisa bem mais forte. É uma coisa de como que eu vejo o mundo agora, depois do teatro.